Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos. A gente vai trabalhar com vocês aqui hoje falando sobre o uso do porquê, tá bom? Então, a gente tem feito aí vários vídeos curtos, né, para ajudar o pessoal a estudar, tem shorts também. Então, vão acompanhando aí e fiquem ligados no nosso canal, tá? Então, vamos ver aqui o uso do porquê. Primeiro aqui, ó, o porquê separado. Como é que funciona o porquê separado? Gente, é para fazer perguntas, tá? A pergunta pode ser direta, quando você olha para a pessoa e pergunta por que você veio, por que não veio? Põe uma interrogação. Ou a pergunta pode ser indireta. Para a pergunta ser indireta, você tem que colocar um desses termos aqui, ó, antes de começar a oração. Então, ó, quis saber, questionei, né, perguntei, indaguei, e aí você coloca por que veio. Veja, não tem ponto de interrogação, tá? Porque você não está perguntando diretamente para a pessoa. Então, você fala, perguntei por que ele não veio, mas não me falou. Então, perguntei é uma pergunta, mas é indireta, ponto final, não é ponto de interrogação, tá? E por que separado? Continuando, o porquê separado também pode ser trocado pela palavra qual, tá, gente? Para quem já estudou, sabe que nesse caso aqui, ele é um pronome relativo, mas mesmo que eu não saiba disso. Então, eu tenho lá um porquê separado, vou analisar para ver se é esse daí, né, se está certo, se dá para trocar pela palavra qual. Como é que se faz? Olha a palavra anterior, é um substantivo, né? Se for um substantivo, você pode tentar trocar, ó, pessoa. Por quê? Pessoa pela qual? Por que eu coloquei pela? Porque é pessoa, feminino, né? Se fosse homem, eu colocaria pelo qual, tá? Mesma coisa se fosse plural, pessoas, eu colocaria pelas quais. Então, vai sempre ser possível transformar o porquê separado em pela qual ou pelo qual, quando houver um substantivo antes aqui, tá? Para quem já estudou, sabe que é porque ele é um pronome relativo. A gente vai fazer vídeo sobre isso depois para vocês, tá bom? Então, veja bem, o porquê separado é uma pergunta ou pode ser trocado pela palavra qual? Porquê separado, vai usar dessa forma. Porquê junto? Olha, os alunos falam muito para mim assim, então, eu aprendi assim, ó. Por que que você não veio? Ah, porque eu estava doente. É uma resposta, resposta é explicação. Por que junto? Não, gente, não é explicação. Não é explicação. Quando você dá uma resposta, por que você não estudou, aluno? Por que você não estudou? Ah, porque eu estava com preguiça. Isso é causa. Você está me dando um motivo, a causa. Você não está me explicando nada, não. Você está me dando a causa, o motivo. Olha só como as pessoas aprendem errado e o povo fala errado por aí, né? Ensinam errado. Então precisa tomar muito cuidado. Então, olha, quando você responde alguma coisa para alguém, ah, porque estava frio, porque choveu, porque meu carro quebrou. Isto é causa, motivo, tá? São sinônimos. Causa, motivo é a mesma coisa. Então, aqui, ó, não foi porque choveu. Pronto, é uma causa. Agora, e a explicação? O porquê pode ser uma explicação, pode ser um porquê explicativo. Quando acontece isso? Quando é uma ordem ou uma hipótese. Tá? Então, olha, para eu falar que aquilo é uma explicação, é porque a oração está em forma de ordem ou hipótese. Por exemplo, vá porque pedir. Veja, é uma ordem, vá. Olha o outro, talvez irei, talvez é uma dúvida, hipótese. Porque é junto? É, porque é junto. Mas ele é causa? Não, é explicação. Então, para você falar que essa oração é explicativa, isso é uma explicação, ah, porque aconteceu tal coisa, tem que estar em forma de ordem ou hipótese. Jamais uma resposta simples vai ser uma explicação, ela vai ser uma causa, um motivo. Então, gente, vamos aprender certo, tá? Então, aprender certo. Vamos continuar aqui. Número 3, o porquê separado com acento. Olha, gente, todo porquê separado em fim de frase leva acento. Mas por que que é assim? Na realidade, é a palavra que. Pela gramática, obrigatoriamente, quando ela está no final de uma frase, ela deve levar um acento circunflexo, tá? Então, nesse caso, como a gente está criando aqui o porquê, a gente acrescentou uma preposição, que é o por, acabou criando um porquê separado, né? Então, automaticamente, o que vai levar o seu acento, né? Ele está no porquê, mas quem está levando o acento aqui, na realidade, é a palavra que, porque está no fim de frase. Então, grava fim de frase, porquê separado com acento, tá?
E o último porquê? O porquê junto. Esse porquê, gente, ele faz às vezes de um substantivo. Substantivo. O que que é isso? Substantivo é aquela palavra que vem precedida de artigo, pronome ou até mesmo de um numeral. Qualquer palavra pode ser um substantivo se tiver precedida de um desses três aqui. Então, olha o nosso porquê. Ele está acompanhado do o. O é um artigo. O porquê. Saber o porquê, saber aquela coisa que está te incomodando. Olha, este porquê é inegável. Essa coisa, este ser, este animal, o que seja, ele está no lugar aqui, ó, do substantivo, da coisa, daquilo que você está imaginando que é inegável, certo? Então você pode colocar inclusive o numeral, ó, dois porquês. Dois porquês, tá vendo? Tem acento. Ele é um substantivo, tá acompanhado de um numeral. Deu para entender? Continuando aqui então, ó, eu peguei um exercício para a gente resolver. Ó, assinar a alternativa em que a expressão porquê foi empregada segundo a norma padrão. Os alunos me perguntam, eu peguei um exercício lá e estava escrito assim, norma padrão, o que que é isso? Norma padrão, gente, é a gramática, são as regras que você acabou de ver comigo aqui. O uso do porquê está dentro da norma padrão, dentro da regra. Então vamos ver o que está errado ou o que está certo aqui, ó. As crianças brasileiras desconhecem a neve porque vivem. Percebe que eu estou dizendo para você por que, que ela desconhece a neve? Eu estou respondendo para você um questionamento. Por que, que ela desconhece? Ah, por causa disso. Ó. Isso é uma causa, um motivo. Por causa disso, ela desconhece. Desconhece por esse motivo. Então, por que junto? Vamos ver o de baixo. A neve deve ser retirada com frequência do telhado porque pode ficar muito pesada. Olha, de novo. Ó, por que que ela deve ser retirada com frequência? Porque fica pesada. Por causa disso, ó. É uma causa, tá, gente? Então é um porquê junto. Só porque o nosso Natal cai no verão, não podemos ter ceia. Ó, não podemos ter a ceia porque por causa disso, certo? De novo aqui um porquê junto. Vamos ver se o de baixo também é assim. As cidades porque passamos, veja, aqui eu não estou dando resposta de nada, né? Não estou explicando nada, vamos dizer assim, como o povo pensa aí, né? Não estou chegando a uma conclusão de nada. Então, peraí. Então, está diferente. Vamos pensar. Ó, esse porquê está separado? Vamos ver se ele é uma pergunta. Não, não é. Porque separado é usado para pergunta. Vamos ver se dá para trocar pela palavra qual? Cidade pela qual? Ó, perfeito, deu para trocar. Então, aqui, ó, conseguiu trocar por pela qual? Por que você trocou pela? Por que pela? Porque o por vai se transformar em pela e o que vai se transformar em qual? Isso aqui, gente, é o uso do pronome relativo. Todo pronome relativo, né? Ele é substituído pela palavra qual. Então, aqui eu tenho um que é um pronome relativo, que está sendo acompanhado do por. Aí virou o nosso porquê. Então, esse porquê separado, ele está sendo usado como um pronome relativo, né? E por isso ele pode ser trocado pela palavra qual. Então, vê lá, ó. Tem um substantivo? Dá para trocar pela palavra qual? É um porquê separado. Vamos ver o de baixo. Não conseguimos entender o porquê. Peraí, aqui tem um o. Esse o não é um artigo? Se é um artigo, tá errado aqui. Então, se é artigo, tem que ser um porquê junto com acento. Por quê? Porque ele vira um substantivo, ó. Entendemos o porquê, aquela coisa que tá te incomodando, certo? Entenderam? Então, ó, esse aqui tem artigo, ficou junto, porque substantivo. Esse aqui tá separado, né, acompanhado de um substantivo, dá para trocar pela palavra qual, né? Se a gente fosse analisar, ele seria um pronome relativo, mas a gente não tá nessa matéria ainda. Então, ele é um porquê separado. E os de cima aqui, todos eles se percebe, ó, que seria uma resposta a uma indagação. As crianças brasileiras desconhecem a neve por quê? Ah, por que que elas desconhecem? Por causa disso, tá bom? Então, ó, causa, causa, causa. Esse daqui separado, porque é pronome relativo, e esse aqui, o porquê junto com o acento é um substantivo, tá? Então, nossa resposta é a letra D. Então, gente, vamos aprender a estudar certo, tá bom? Continue acompanhando a gente aí os nossos vídeos e até a próxima.